Olá, eu sou a apóstola Catherine. Bem-vindo a mais um episódio do O Avivamento é Agora. No último episódio, eu compartilhei como neste episódio eu estaria ensinando você o próximo passo de como acessar completamente a vida abundante que Jesus te deu. O primeiro passo é ouvir o evangelho completo, recebê-lo e crer nele. Então, crer que Jesus pagou um preço para você ter uma herança dele, que tudo o que ele tem é seu, que cura, liberdade e vida abundante são suas. O próximo passo para acessar essa vida abundante que já é sua é andar em autoridade. Em Gênesis 1:26, vamos fazer a humanidade à nossa imagem e permitir que eles tenham autoridade completa sobre toda a terra. A versão Nova King James diz: permitir que eles tenham domínio. No começo, Deus criou a humanidade. Ele criou Adão e Eva. E quando ele os criou, ele escolheu dar domínio ou autoridade a eles sobre toda esta terra. Isso significa que Deus não criou Adão e Eva e a humanidade para serem como robôs. Deus deu autoridade à humanidade. Ele nos escolheu para governar esta terra. Agora, Adão e Eva perderam essa autoridade quando pecaram e obedeceram ao diabo. O que realmente aconteceu foi que o diabo estava tentando convencê-los a entregar a autoridade que eles já tinham. O diabo não tinha autoridade naquele momento, mas nós recebemos livre arbítrio e então existem repercussões com o nosso livre arbítrio quando usamos o nosso livre arbítrio não de acordo com a vontade de Deus. Então, foi isso que Adão e Eva fizeram. Eles usaram o livre-arbítrio e, quando fizeram isso, eles realmente entregaram autoridade ao diabo. E essa é a verdadeira razão pela qual vemos todas essas maldições sendo imediatamente lançadas sobre a humanidade. E quando imediatamente surgiu nossa grande necessidade de um Salvador, Jesus, porque Adão e Eva entregaram a autoridade que tinham ao diabo. Então, Jesus, quando veio, uma das grandes coisas que ele fez naquela cruz e quando ressuscitou do túmulo foi devolver a autoridade aos filhos de Deus. Então, aquela autoridade que Deus originalmente pretendia que a humanidade tivesse, agora é nossa por causa do que Jesus fez. Quando você se torna um filho de Deus, quando você entrega a sua vida a Jesus, você recebe isso como parte da sua herança. Autoridade sobre esta terra, sobre o reino espiritual das trevas. Você tem autoridade sobre demônios, sobre o diabo. A Bíblia diz: eu dei a vocês autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e para superar todo o poder do diabo. Nada vai machucar vocês. Jesus diz isso aos discípulos depois que eles retornam de expulsar demônios pela primeira vez. Ele diz a eles: sim, os demônios obedeceram vocês porque eu dei autoridade a vocês. Isso foi antes de Jesus ir para a cruz, mas era profético sobre o que ele tinha vindo fazer. Isso é o que todos nós receberíamos quando entregássemos nossas vidas a Jesus. Parte dessa herança que teríamos autoridade, assim como os discípulos originais tinham, sobre todos os poderes demoníacos. A Bíblia diz: sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam permanecer firmes contra todas as estratégias do diabo. Porque não estamos lutando contra inimigos feitos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades malignas do mundo invisível, contra poderes poderosos neste mundo sombrio e contra espíritos malignos nos lugares celestiais. Essa é uma palavra para os crentes, para nós hoje que estamos em uma guerra espiritual. Todos os dias, existe uma guerra invisível acontecendo no reino espiritual. Jesus derrotou o diabo. Quando ele derrotou o diabo, a coisa poderosa que ele fez ao derrotar o diabo foi tirar essa autoridade dele e entregá-las aos seus filhos, os filhos de Deus. Então, o diabo não tem mais autoridade. É por isso que podemos dizer com confiança: ele é um perdedor. Ele pode tentar lutar o quanto quiser, ele pode tentar atacar o quanto quiser, mas ele é um perdedor. Não importa o que aconteça. Ele ainda está lutando. Porém, mas a coisa pela qual ele está lutando é para que você entregue autoridade a ele. É para que você faça o que Adão e Eva fizeram. É por isso que é tão importante você ter essa revelação. Eu tenho autoridade em Cristo sobre o diabo. O diabo não tem autoridade sobre mim. Eu sou o vencedor através de Cristo todos os dias da minha vida. Nós estamos em uma guerra espiritual todos os dias. E podemos vencer todos os dias, mas precisamos realmente aparecer para a batalha para ver a vitória acontecer. Você não pode ser um campeão sem ser um guerreiro que amarra os sapatos e entra na corrida.
É por isso que diz nesta passagem em Efésios 6: seja forte no Senhor. Não relaxe no sofá da vida, mas seja forte. Perceba que você está em uma batalha e vamos trabalhar no reino espiritual. Desvista toda a armadura de Deus para que você possa permanecer firme contra todas as estratégias do diabo. Então, o diabo tem todas essas estratégias sorrateiras e todas essas estratégias têm um objetivo simples. O diabo é o pai da mentira, então ele está mentindo para você, esperando que você não conheça esse fato que eu compartilhei com você, que você tem autoridade sobre ele. Ele está mentindo para você, esperando que você seja preguiçoso e não use sua autoridade sobre ele. Você precisa aparecer para essa corrida, você precisa aparecer para a guerra e usar as armas sobrenaturais, a espada do Espírito. Coloque a proteção sobrenatural, a armadura de Deus, para derrotar o diabo. O diabo sabe que muitos cristãos são ignorantes e não sabem qual é o seu direito como filho de Deus. O diabo sabe que muitos cristãos não sabem que cura, liberdade, proteção e vida abundante são deles. E o diabo não pode roubar isso enquanto eles exercem sua autoridade e protegem o que é deles. O diabo sabe disso, então essa é a estratégia dele. Vir com essas mentiras, mentiras de doença, mentiras de dor, mentiras de escassez, mentiras de ansiedade, mentiras de depressão. Ele as trará. Esses ataques podem se manifestar fisicamente, pode vir na sua mente, pode vir nos seus sonhos, pode vir em circunstâncias, mas você precisa entender que quando vê esses ataques, essas são armas formadas contra você. Mas a Bíblia diz que nenhuma arma formada contra você prosperará. Quando você começa a ver esses ataques chegando na sua vida, saiba que tem autoridade para parar esses ataques. Esses ataques não significam perda na sua vida. Quando você recebe um diagnóstico, isso não significa, ah, não, o diabo venceu esse ataque na minha vida e agora eu tenho câncer. Você precisa entender que essas armas formadas contra você não precisam prosperar. Você pode impedir que elas prosperem, mas você realmente precisa agir. Você precisa usar sua autoridade para impedir que essas armas formadas contra você prosperem. Submetam-se, portanto, a Deus. Significando submeta-se à vontade de Deus, leve a sua palavra a sério e faça o que ele diz. Acredite que pelas feridas dele você é curado. Acredite que a vida abundante é sua herança. Acredite que você tem autoridade sobre o diabo e faça o que a palavra de Deus diz para reivindicar essa herança e andar nela. Isso está por toda a palavra de Deus, instruções sobre como fazer isso. A palavra de Deus é tão valiosa, não são apenas palavras, mas literalmente carrega instruções de como andar em autoridade, como ver a vida abundante de Deus se manifestar na sua vida e como vencer o diabo todas as vezes. Como a ação de resistir a ele e rejeitá-lo e vê-lo fugir. A palavra de Deus é como um plano para caminhar em uma vida abundante, mas você precisa ler a palavra de Deus com verdadeira revelação do Espírito Santo, não de uma forma religiosa. Não lendo como, isso são apenas palavras, eu preciso ler minha Bíblia, então eu estou apenas lendo tudo. Mas lendo com revelação, este tipo de revelação que eu estou dizendo agora, que estas são as palavras que levam à verdadeira vida. E aqui está um exemplo, Tiago 4:7. Submetam-se, portanto, a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então você precisa se submeter a Deus, número 1. E então, número 2, você precisa resistir ao diabo. Resistir ao diabo é uma palavra de ação. Resistir ao diabo é realmente uma palavra de ação e autoridade. Se você pensar sobre os professores, eles estão em um lugar de autoridade. Eles entram na sala de aula sabendo que tem autoridade ali, que as crianças não têm autoridade sobre eles. Eles caminham com essa revelação e executam essa autoridade. Às vezes, eles precisam falar e precisam falar com uma voz firme e dizer às crianças para pararem de se comportarem mal. Um presidente sabe que está em um lugar de autoridade, então se há ataques de outras nações, ele sabe que é a sua responsabilidade e ele pode fazer algo sobre esses ataques. Esses ataques não precisam prosperar. Ele pode fazer uma lei, executar uma ordem e as coisas realmente acontecem. E o país é protegido e os inimigos são parados. Mas o presidente precisa saber o seu lugar de autoridade e realmente executar sua autoridade. Você precisa se ver como uma pessoa de autoridade sobre o diabo. Isso faz parte da sua identidade em Cristo e muitos cristãos não estão andando nessa revelação. Quando você não executa a sua autoridade, o diabo simplesmente tira vantagem disso. O diabo simplesmente rouba isso e ele será quem estará no comando.
Ao longo da palavra de Deus, há muitos exemplos de como devemos executar essa autoridade e nós vamos olhar alguns deles agora. Resista ao diabo e ele fugirá de você, é um deles. Resistir ao diabo, isso é executar sua autoridade. Significa que o diabo está tentando mentir para você. O diabo está vindo com esse ataque, mas ele não tem autoridade para vencer nesse ataque. Você precisa resistir a ele. Porém, se você não estiver resistindo ao diabo, isso é a ação de aceitá-lo. Isso é a ação de permitir que ele venha e continue seu ataque. E é aí que vemos pessoas que agora têm julgos em suas vidas. Armas foram formadas contra elas, mas elas simplesmente deixaram que viessem contra elas. Elas deixaram que prosperassem. E quando você faz isso, isso é a ação de abrir a porta e permitir que essa arma prospere e apenas entra. E você começa a ver agora a parte do diabo na sua vida em certas áreas. E você pode se perguntar por quê? Como isso aconteceu? Em muitos casos é porque você não estava executando sua autoridade e acabou simplesmente deixando o diabo assumir e ter autoridade sobre você. Então a Bíblia diz: resista ao diabo e ele fugirá de você. É realmente tão simples assim. Porque você tem autoridade. Quando você resiste a ele, é uma lei espiritual. Ele é obrigado a fugir. Assim como a polícia está em lugar de autoridade, e quando aquelas luzes acendem a sirene atrás do seu carro, você tem que parar o carro. Não há discussão. Quando você resiste ao diabo, por mais que o diabo queira, ele não pode discutir isso. Ele deve obedecer à sua autoridade e ele tem que fugir. Nós realmente precisamos nos ver de forma diferente. Existem muitas partes da nossa identidade em Cristo. Nós somos filhos de Deus. Temos um Pai que cuida de nós. Nossa vida está nas mãos dele. Mas nós também somos os filhos espiritualmente maduros de Deus. Sim, guerreiros que têm autoridade em Cristo. Paulo realmente chama Timóteo de um bom soldado. Paulo também diz: lute o bom combate. Precisamos parar de nos ver como apenas simples cristãos. Quando nos vemos como apenas simples cristãos, frequentadores de igreja, apenas seguindo os movimentos de ler a Bíblia e aparecer na igreja e orar, acabamos sendo como cristãos civis. Deus disse: permitam que tenham domínio. Não permitam que apenas sejam frequentadores de igreja que não têm poder. Então você precisa começar a se ver como esse guerreiro de Cristo. E você deve permanecer firme no seu lugar de autoridade sobre o diabo sempre. Nós demolimos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, isso está falando como ter autoridade sobre o diabo na sua mente. Essa é uma grande forma de o diabo vir com as armas, mentindo para você, tentando fazer você esquecer sua autoridade. Então, ele vai mentir para você. Ele pode mentir para você e dizer: você deveria ter tanto medo. Deus realmente não te ama. Você está longe de Deus. Ele pode mentir para você e dizer: você não vai conseguir. Você vai continuar pobre. Você vai morrer. A doença não vai embora. Deus nos dá essa direção de como tomar autoridade e ter a vitória sobre os esquemas do diabo na sua mente. Então diz que nós demolimos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, esse é outro lugar onde você precisa agir. Você precisa usar sua autoridade. Você precisa estar ciente na sua mente do que não é de Deus. Os pensamentos que correm na sua mente. Eles se alinham com a palavra de Deus? Eles se alinham com o caráter e o coração de Deus? Se não, isso é o diabo. Então você precisa usar sua autoridade e demolir esses argumentos, essas mentiras. E você precisa levá-las cativas, cada pensamento, e torná-los obedientes a Cristo. Então, quando eu leio essa passagem, isso me lembra da polícia. Eu penso sobre a polícia como eles levam criminosos cativos. Eles têm um trabalho e levam isso muito a sério. E estão protegendo vidas de pessoas. Vamos dizer que alguém está dirigindo de forma imprudente, em alta velocidade. Eles não vão deixar essa pessoa escapar disso. Eles vão prender essa pessoa e vão levar essa pessoa cativa. Eles levam muito a sério o trabalho deles e eles têm autoridade para levar essa pessoa cativa. Nós precisamos nos ver assim, como policiais, sobre nossa mente. Essa mente deve ser um lugar onde a vontade de Deus permanece. É uma mente sã. Deve ser uma mente cheia de paz e alegria e pensamentos e palavras de Deus somente. Nenhuma outra voz tem permissão para ficar. Então você precisa ser seu próprio policial na sua mente e você precisa patrulhar. Você precisa estar consciente. Não deixe pensamentos simplesmente continuarem e fazerem o que querem na sua mente.
Quando você faz isso, isso não é resistir ao diabo. E essa é a ação de permitir que eles permaneçam. Então, se você reconhece pensamentos que não são de Deus, mentiras do diabo, mentiras sobre quem você é, quem Deus é e o plano de Deus para a sua vida, você precisa rejeitá-los e levá-los cativo. Você precisa deixar claro para o diabo que ele não pode ficar ali, que você não vai tolerar que as mentiras permaneçam. Então, como você rejeita efetivamente toda mentira e mantém a vontade de Deus na sua mente? Bem, você primeiro precisa meditar na palavra de Deus, ler a palavra, porque é aqui que você passa a conhecer a voz dele, onde você passa a conhecer qual é a vontade dele, qual é o coração dele. É assim que você pode discernir entre as mentiras do diabo e a voz de Deus. Na palavra de Deus, você aprenderá que Deus nunca te dá um espírito de medo, mas ele realmente te dá poder, amor e uma mente sã. Jesus providenciou paz perfeita para você. Então, isso significa que caos, estresse, medo na sua mente, isso não é de Deus. Jesus providenciou cura para você. Então, se você tem pensamentos, eu estou doente, eu vou ficar doente, eu posso herdar essa doença na minha linhagem familiar. Doença não é a vontade de Deus. Essas são mentiras do diabo. Deus perdoou seus pecados e ele te vê como a justiça de Deus. Ele nunca te condena. Diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a voz de Deus nunca será vergonha, julgamento, condenação. Esses são apenas alguns exemplos, mas é por isso que é tão importante você ler a palavra de Deus por conta própria, para que você realmente conheça a voz de Deus e sua vontade e seja tão afiado para poder discernir as mentiras do diabo versus a verdade de Deus. Então, quando há uma certa mentira do diabo que está circulando na sua mente, você precisa olhar para a palavra de Deus e dizer: o que a palavra de Deus diz sobre isso? Então, se é medo, você está sentindo tanto medo sobre algo específico, olhe para a palavra de Deus, onde ele está falando sobre medo. Um exemplo é que Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. Também diz: aqueles que mantêm os olhos em Jesus terão paz perfeita. Paz perfeita é realmente parte da herança que Jesus providenciou para você na cruz, significando que é sua, o diabo não pode tomar. Você realmente tem essa herança de permanecer em paz perfeita o tempo todo. Então, enquanto você lê a palavra de Deus, enquanto você analisa, isso é um crime na minha mente? Você encontra: sim, isso é um crime. Isso é a mentira do diabo. Você agora se torna como um policial. Você não pode ficar. O que você deve fazer é primeiro meditar na palavra de Deus, colocar essa verdade dentro de você no seu coração, e então você pode falar porque há poder. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na sua língua quando você fala. Essa é uma grande forma de executar sua autoridade. Então você pode falar: o medo deve me deixar. Você pode dizer da forma que quiser. Você pode expandir isso. Não importa exatamente como você diga, mas você precisa basicamente dizer: medo, saia. Medo, você não pode ficar. Todo espírito de medo deve sair. Toda mentira de medo deve ir. Da forma que você quiser dizer. Eu rejeito toda a mentira do medo. E isso é você resistindo ao diabo. E ele deve fugir de você. Então, comece a falar a palavra de Deus sobre a sua vida. Comece a profetizar. É assim que você está trazendo a herança de paz perfeita de Deus. Você está trazendo isso. Você está falando palavras de vida. Você está falando sua autoridade. Você está dizendo: a vontade do diabo não pode permanecer. Ele deve ir. A vontade de Deus deve vir. Então você pode falar: Deus me deu uma mente sã. Eu olho para ti, Jesus, agora. Renove sua mente de que Jesus está com você sempre. Visualize que ele está olhando para você agora. É a verdade, ele está. Então, abra seus olhos espirituais, ativando sua fé. Medite: Jesus está aqui comigo agora. Eu olho nos seus olhos agora. Você não precisa vê-lo no reino físico. Você não precisa ter uma visão, mas você está olhando nos olhos dele, no reino espiritual, colocando sua fé ali, que ele está olhando para você. Você recebe os olhos de amor dele olhando para você, os olhos de paz, paz perfeita olhando para você. A Bíblia diz: aqueles que mantêm seu foco em mim, eu os manterei em paz perfeita. Então apenas feche seus olhos e apenas olhe para Jesus. Apenas passe um tempo focando em Jesus, falando com ele, adorando a ele, recebendo dele, estando na presença dele. E agora você está acessando essa paz perfeita. A Bíblia diz que você precisa realmente focar em Jesus para estar caminhando nessa paz perfeita, para permanecer nessa paz perfeita. Então, certifique-se de chegar a esse lugar de olhar para ele, de focar nele. Você vai experimentar a paz perfeita de Jesus vindo sobre você, habitando em você, substituindo em sua mente os espíritos de medo. É isso que devemos fazer em todas as áreas da nossa vida.
Toda área em que o diabo está tentando atacar, a maneira de ver o diabo perder e ter vitória é caminhar na sua autoridade e executá-la corretamente. Nós somos chamados para ter autoridade sobre todos os poderes demoníacos neste mundo, como o corpo de Cristo. Então, todos nós recebemos autoridade assim que você dá a sua vida a Jesus. Mas existem níveis diferentes de autoridade e os níveis aumentam à medida que você caminha de forma eficaz na autoridade que Deus te deu de acordo com a vontade dele. Quando você leva isso a sério, quando você faz isso de acordo com a vontade de Deus, essa autoridade, Deus vai aumentar em você. É a autoridade que Jesus nos deu que faz os demônios irem embora. É porque temos autoridade sobre eles através de Cristo. Esta é uma das maiores razões pelas quais não vemos muitos crentes expulsando os demônios hoje no corpo de Cristo. É porque eles não estão caminhando em autoridade de forma alguma. Eles não estão caminhando em autoridade sobre suas próprias vidas espirituais. Então, como Deus poderia aumentar sua autoridade para expulsar demônios? Como os demônios poderiam levá-los a sério quando eles não estão tomando autoridade sobre a própria vida espiritual deles? Se você quer expulsar demônios, se você está orando por isso, você precisa começar aqui. Você precisa primeiro ser esse guerreiro vitorioso na sua própria vida espiritual, antes de Deus poder confiar a você mais autoridade para lidar com níveis mais altos de poderes demoníacos. Então, agora que você sabe que tem autoridade, é hora de viver nisso. Todos os dias, renove sua mente quando você acordar de manhã. Eu tenho autoridade sobre o diabo hoje. Sobre cada estratégia que vier no meu caminho, eu vou executar minha autoridade e o diabo deve obedecer enquanto eu executo essa autoridade sobre ele. Eu vou te mostrar agora um exemplo de como caminhar em autoridade sobre o diabo. Demônios não têm a menor chance quando caminhamos em nossa autoridade em Cristo. Cada demônio aqui, seu tempo acabou. Eu declaro que você vá agora, em nome de Jesus. Fora agora. Agora. Saia. 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 Você não pode ficar. Ele não é seu. Sai. Vá em nome de Jesus. Fora. Levante-se. Me escute agora. Levante-se. Levante-se. Este demônio precisa obedecer. Seu tempo acabou e você tem que sair deste corpo. Sim. Você tem que ir. Você tem que ir agora. No poderoso nome de Jesus. Você deve deixá-lo. Você deve deixá-lo. Você deve ir agora. Você deve ir agora em nome de Jesus. Obrigada, 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 Jesus. Aleluia! 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 Te louvamos, Jesus! Jesus! Te louvamos, Jesus! Te louvamos, Jesus! Aleluia! 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 Te agradecemos, Senhor! Te agradecemos, Senhor! Te agradecemos, Jesus! Obrigada, Jesus! Obrigada, Pai! Levante-se agora. Eu declaro que nenhum demônio pode tocar você novamente. Receba esta unção agora em nome de Jesus. Receba a unção dele para te encher. Obrigada, Jesus. Te louvamos, Deus. Deus é bom! O poder de cura de Deus está acontecendo hoje. Ele liberta você de toda doença, toda enfermidade, todo demônio. Obrigado, Jesus. Aleluia! Eu declaro que seus olhos espirituais se abram para ver quem você é em Cristo. Que você se veja como um guerreiro que tem autoridade sobre cada esquema do diabo. Você é vitorioso sobre o diabo todos os dias. Você não é preguiçoso, mas você é forte, você é empoderado pelo Espírito Santo. E você é um homem ou mulher de verdadeira autoridade em Cristo. Demônios devem obedecer você em nome de Jesus. Eu declaro que esta unção venha sobre você agora e te encha com novos níveis de unção e autoridade. Eu declaro que o diabo passará a te ver de forma diferente a partir de hoje, que ele ficará com medo de você, que ele saberá que está em problema, porque ele não pode escapar com nada. A partir de hoje, você está executando autoridade sobre ele.
E você terá vitória sobre ele todos os dias a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu executo a autoridade que Jesus me deu agora sobre todos os poderes demoníacos em você. E eu declaro que todo poder demoníaco que está te segurando para não caminhar em autoridade deve ir embora. Eu declaro todo espírito de religião, toda mentira do diabo que faz você se sentir inseguro e fraco e não como um cristão bom o suficiente. Eu ordeno que todas essas mentiras vão embora em nome de Jesus. Eu declaro que todo espírito mexendo com a sua mente e te impedindo de ler a palavra, te impedindo de passar tempo com Deus e te impedindo de focar quando você lê a palavra de Deus. Eu declaro todos esses espíritos para irem embora em nome de Jesus. Eu declaro que você vai ler a palavra de Deus e você vai receber revelação do Espírito Santo. Você vai ouvir a voz de Deus e eu declaro o fogo do Espírito Santo para te encher agora com fome pela palavra de Deus, com fome para obedecer a Deus, com um fogo por Jesus e para estar na perfeita vontade dele em nome de Jesus. Amém. Este foi o passo número 1 de treinamento de como ser um guerreiro de Deus, como caminhar nessa autoridade. No próximo episódio, você vai aprender o próximo nível de como caminhar em autoridade. Isso vai te fazer verdadeiramente imparável e um verdadeiro campeão em Cristo. Você é um guerreiro de Deus no exército de avivamento de Deus. E o diabo está em apuros a partir de agora. Eu te verei no próximo episódio. O avivamento é agora. Kingdom is